Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a todos aqueles que nos acompanham na noite de hoje. Senhor presidente, é função de um parlamentar legislar em favor do seu Estado, em favor da sociedade brasileira, regulando o convívio em sociedade, regulando os costumes. Nós temos o sistema bicameral, onde a Câmara dos Deputados estão os representantes legítimos do povo, eleitos proporcionalmente ao número de habitantes e eleitores de cada um das unidades federativas, e no Senado Federal a eleição majoritária, onde os senadores são representantes das unidades federativas, incluindo aí também os municípios, mas da Federação Estado. E eu sou o representante do Estado do Paraná. Além de legislar em favor da sociedade brasileira, regulando o convívio, também cabe a mim defender as causas que interessam ao meu Estado. E, por vezes, tenho subido à tribuna e tenho agido nesse parlamento em defesa do meu Estado, o Estado do Paraná. E desde que cheguei ao Senado Federal, quando vim aqui substituir a hoje ministra-chefe da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, como seu suplente, tenho defendido a criação dos tribunais regionais federais no Paraná. A proposta de emenda à Constituição, PEC 544, o número da Câmara dos Deputados, que tramita no Congresso Nacional há mais de 11 anos, tramitava naquele momento. Juntamente com mais alguns parlamentares, em especial o deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia, e o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, reunimos e formamos uma comissão, uma frente parlamentar pró-criação dos tribunais regionais federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões, sendo a 6ª em Curitiba, a 7ª no estado de Minas Gerais, a 8ª no estado da Bahia e a 9ª no estado do Amazonas. Dado a necessidade de nós difundirmos estes tribunais face ao preceito constitucional de que os tribunais devem respeitar o princípio da proporcionalidade de processos, o número de processos, para dar a celeridade à justiça e também a territorialidade, e por isso um tribunal no Amazonas. Bom, depois de quase 2 anos, ou praticamente 2 anos de extenso trabalho, conseguimos a aprovação desta proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados. E feito isso, após inúmeros atos públicos promovidos pela frente parlamentar, aonde estiveram sempre presentes entidades do meu estado, o Estado do Paraná, como a Federação da Indústria do Estado do Paraná, a Federação da Agricultura do Paraná, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, que conduz esse processo há anos, na pessoa do seu ex-presidente, José Lúcio Glombe, do atual presidente, Juliano Breda, na pessoa do ex-governador do Paraná, Orlando Pessutti, que abraçou esta causa, na pessoa do atual presidente da APAJUF, que é a Associação dos Magistrados do Paraná, o Bochonec, do ex-presidente, o Anderson Furlan, do Edson Ramon, presidente da Associação Comercial do Paraná, da OCEPAR, do Movimento Pró-Paraná, na pessoa do Jonel Shed, do Grupo GRPcom, na pessoa do saudoso Cunha Pereira, que tanto lutamos por ter o tribunal. Conseguimos, ao final, a aprovação dessa proposta de emenda constitucional em 2 turnos, com voto de ampla maioria, sim, e sabemos, todos nós, da dificuldade que é promover uma alteração na Constituição, emendar a Constituição.
aonde após um amplo debate nas comissões, aqui no Senado, na CCJ, mas na Câmara em comissão especial e também em comissão temática, depois vai ao plenário e precisa de 3/5 sim da sua composição. Pois bem, após a aprovação também houve um amplo debate travado por esta frente parlamentar para a promulgação dessa proposta de emenda constitucional, por vezes criticado essa proposta de emenda, dizendo que foi em 11 anos feita de forma sorrateira no Congresso Nacional, de que algumas entidades teriam, inclusive, traído alguns preceitos. Mas, senhor presidente, eu volto a tratar desse assunto, que é a criação dos TRFs, motivado por reportagens veiculadas na imprensa nacional na semana passada, em decorrência do levantamento divulgado no último dia 15 pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Primeiramente, merece registro o fato de que, apesar do aumento da produtividade em 2012, de cada 100 processos em tramitação nos tribunais regionais federais do país, apenas cerca de 40 foram solucionados no ano passado. O levantamento confirmou que os tribunais regionais federais, os TRFs, são os tribunais que possuem proporcionalmente o maior número de processos na fila em comparação com os demais tribunais, seja a Justiça Estadual, a do Trabalho, a Eleitoral ou a Militar, que ocupam a mesma instância, a de segundo grau. Os TRFs fecharam o ano passado com taxa de congestionamento, indicador que mede a efetividade, em 61,7%. 61,7% é a taxa de congestionamento dos TRFs, bem acima da média do Poder Judiciário de segundo grau, que é de 46,3%. E, neste caso, quanto mais baixa a taxa, melhor. A taxa na Justiça Estadual de segundo grau foi de 45%, na Militar de 27%, no do Trabalho 26% e na Eleitoral 20%. É importante, senhor presidente, entretanto, reconhecer o trabalho que tem sido feito pelos atuais tribunais regionais federais em exercício, que mesmo tendo 11 milhões de processos em tramitação, e a grande maioria desses 11 milhões de processos são de natureza previdenciária, são revisões de aposentadoria ou aposentadorias em discussão, ou seja, não existe nenhum tribunal mais cidadão do que os tribunais regionais federais. 11 milhões de processos em tramitação são a Corte de segundo grau, com o maior número de sentenças proferidas por magistrados. Mesmo assim, 4.565 ante a média geral de 1.500. Cada magistrado de segundo grau dos tribunais regionais federais proferiram, em média, 4.565 sentenças, enquanto que os demais tribunais, em média, chegou a 1.507. O número de casos solucionados também é o mais alto. Devemos enaltecer a postura e a eficiência desses tribunais. É em torno de 4.524 contra 1.403, em média, dos demais tribunais. Com muita satisfação, concedo uma parte ao senador Pedro Taques. Senador Sérgio, eu quero cumprimentá-lo pela fala e pela luta em relação à criação dos novos tribunais regionais federais. Eu faço coro à Vossa Excelência no tocante ao mérito. Precisamos, sim, de novos tribunais regionais federais. Veja que o meu Estado, que com muita honra aqui eu represento, junto com
o senador e presidente Oswaldo Sobrinho, junto com o senador Marge, senador Jaime Campos, o estado de Mato Grosso faz parte da primeira região. Como Vossa Excelência bem sabe, Distrito Federal é a sede e mais 14 estados da federação. Todos os estados do norte, todos do centro-oeste, menos Mato Grosso do Sul, do sudeste, Minas Gerais, do nordeste, Bahia, Maranhão e Piauí fazem parte do Tribunal Regional Federal da primeira região. Imagine um cidadão que é preso lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, ou em Boca do Acre, no Amazonas. Este cidadão, para impetrar um mandado de segurança, um habeas corpus, teria que vir a Brasília. Isto ofende, né, o direito fundamental à ampla defesa, ao contraditório, na sua inteireza. Concordo inteiramente no tocante ao mérito. Precisamos, sim, e o estudo que Vossa Excelência fez, junto com a Frente Parlamentar, eu tive a oportunidade de analisar esse estudo, quero parabenizá-lo por isso. No entanto, todavia, contudo, sempre existe uma adversativa, né? Muito bem. O veículo utilizado para a criação desses tribunais regionais, aqui está a nossa contrariedade, o nosso dissenso. Muito bem, alguns defendem que seria possível uma proposta de emenda à Constituição que alterasse o ato das disposições constitucionais transitórias, como Vossa Excelência. Como eu. E outros, né, inclusive afamados juristas, defendem isso. Eu entendo de forma diferente, de forma diversa, que não poderia ser possível uma proposta de emenda à Constituição, alterando o ato das disposições constitucionais transitórias, uma vez que, como o próprio nome está a dizer, é um ato transitório. Ele não pode ficar sendo regenerado como uma unha, como um cabelo. Eu defendo que nós aqui, necessariamente a Constituição determina que para a criação de novos tribunais regionais federais se faz necessária a proposta legislativa de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, porque aí nós estaríamos preservando o chamado autogoverno dos tribunais, que é uma decorrência da independência do Poder Judiciário, o artigo 2º da Constituição. Eu concordo com o mérito. Nós aqui votamos várias propostas de emenda. Uma delas restou promulgada, né, pelas mesas da Câmara e do Senado. E o Supremo Tribunal Federal, através do seu presidente, concedeu uma liminar dizendo que a proposta de emenda à Constituição ofende, né, a independência do Poder Judiciário, portanto, ofende uma cláusula pétrea. Já encerro. Vossa Excelência tem razão, precisamos de um Tribunal Regional Federal, de outros tribunais. Agora, os fins não podem justificar os meios. Eu tenho certeza que Vossa Excelência está fazendo aqui a defesa legítima da criação de um TRF no estado do Paraná. E se faz necessário, sim, um TRF não só no estado do Paraná. Agora, o nosso dissenso, né, se faz através do veículo, do instrumento, da proposição legislativa. Eu quero parabenizá-lo pela luta. É uma luta decente, é uma luta legítima e é uma luta em homenagem ao povo do seu estado. Obrigado, senador Pedro Taques. Realmente há uma divergência do entendimento quanto à iniciativa. Isso nós temos debatido há anos aqui no Senado Federal. Eu entendo que o Parlamento tem, sim, o poder constituinte derivado e pode alterar dispositivo da Constituição para essa finalidade. Alguns entendem que não. Agora, o projeto, a emenda 73 da Constituição encontra-se suspensa por uma liminar, que, criticada por mim, a forma que foi dada, e por muitos juristas e parlamentares, porque entendemos que foi num momento inapropriado, ainda mais por aquele que era declarado contra a criação dos tribunais, que é o presidente do Supremo. No entanto, aguardamos, com todo o respeito, o julgamento desta ADIM, cuja liminar suspende a emenda 73 pelo Supremo Tribunal Federal, que tem a relatoria do ministro Fux. Mas, senhor presidente, voltando à linha de raciocínio sobre o meu pronunciamento, dizia que o Brasil é um dos países que tem o maior número de processos. Grande parte deles tramitam na Justiça Federal. E que a Justiça Federal é a justiça que julga as causas cidadãs, que julgam os processos previdenciários,
as revisões e as aposentadorias dos cidadãos brasileiros, que chega a perto de 90% dos processos que tramitam na Justiça Federal. Lógico, julga outros processos, como este citado pelo senador Pedro Taques, no caso de crime federal. A Justiça Federal, de segundo grau, é uma das mais eficientes, é uma das mais céleres, é aquela que mais julga. Dizia eu, com dados, que um magistrado julga pelo menos 3 vezes mais do que julga um magistrado da Justiça Federal, julga pelo menos 3 vezes mais do que os demais magistrados de segundo grau no Brasil. É uma comparação. Entretanto, ainda não é o suficiente para sequer impedir o crescimento do estoque de processos para julgamento. Em 4 anos, o número de processos em trâmite no Judiciário cresceu 10,6% e chegou a 92 milhões de ações que tramitaram em 2012. 92 milhões de ações. Ou seja, apesar da melhoria da produtividade dos magistrados e servidores, ocorreu um aumento de processo. De acordo com a pesquisa aqui divulgada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o estoque de casos pendentes no julgamento no início de 2012 era de 64 milhões de processos, somados aos 28 milhões de casos que ingressaram ao longo do ano, chegando-se um total de 92 milhões de processos tramitando somente em 2012, número 4,3% maior do que o ano anterior. Senhor presidente, aqui é importante salientar que a taxa de congestionamento da Justiça, que mede o percentual de processos em tramitação que não foram baixados durante o ano, apresentou uma leve queda de 1 ponto percentual e ficou em 69,9%. Ou seja, de cada 100 processos que tramitam, apenas 30 foram baixados da Justiça. O patamar é semelhante ao registrado em 2009. No quadriênio, essa taxa cresceu 0,2 pontos percentual. O índice de processos baixados por caso novo mostra que, apesar dos esforços, os tribunais não estão conseguindo liquidar nem mesmo o quantitativo dos processos que ingressou no Judiciário no período, dada a elevada procura pela Justiça. Sob o argumento de diminuir o número de processos acumulados nos tribunais regionais federais, um projeto foi promulgado pelo Congresso Nacional, criando mais 4 cortes, com sede em Curitiba, em Belo Horizonte, Salvador e em Manaus, elevando de 5 para 9 os tribunais regionais federais no Brasil. Para reverter, senhor presidente, exatamente este quadro, trabalhei de forma intensa, junto com as lideranças do meu estado e também de outros estados e as mesas do Congresso Nacional para viabilizar a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, que foi, depois de muitas polêmicas, envolvendo, sobretudo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, foi promulgado no dia 6/6, a emenda 73, criando os 4 novos tribunais. De acordo com a emenda, senhor presidente, o Brasil ganha em eficiência, o cidadão brasileiro ganha mais tribunais, ganha celeridade na justiça. Por vezes, nós vimos nos atos públicos depoimentos de cidadãos brasileiros dizendo que há décadas esperavam o julgamento em segundo grau de uma causa sua, de uma revisão de aposentadoria. E não é nenhuma demagogia dizer que, em muitos casos, fica para o espólio, fica no inventário, porque o cidadão não consegue ver o resultado julgado durante a sua vida. Mas, senhor presidente, é verdade que o Brasil de 2013 é muito diferente do Brasil de 1988. Segundo a AJUF, a Associação dos Magistrados Federais, aqui fazendo uma referência ao doutor Nino Toldo, um guerreiro dessa causa, a combinação de um reduzido número de tribunais
e desembargadores com a elevada demanda processual é a principal responsável pelo atraso no julgamento dos processos no âmbito dos TRFs. O Conselho da Justiça Federal aprovou no fim de junho um anteprojeto que regulamenta como será a estrutura dos novos tribunais e o tema ainda precisa ser debatido novamente no Congresso. Essa estrutura encaminhada pelo presidente do STJ, o ministro Félix Fischer. Infelizmente, no dia 17/7, pouco mais de um mês depois da promulgação, houve a suspensão por uma liminar do Supremo. Senhor presidente, para encerrar, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que desse como lido integralmente o meu pronunciamento, mas dizer da minha satisfação em ser senador pelo Estado do Paraná e poder defender as causas do meu Estado. E não é só uma bandeira do meu Estado, é uma bandeira do povo do meu Estado, que vai ajudar não só o meu Estado, mas o desafogamento do Tribunal de Porto Alegre, a efetiva a celeridade necessária para o Mato Grosso do Sul e também para Santa Catarina, que passarão a pertencer ao Tribunal Regional Federal do Paraná, ou seja, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Isso é eficiência da justiça, é respeito ao cidadão brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.